Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Wesley, sou aqui do Distrito de Dois Irmãos e fui convidado para fazer essa aula especial a respeito do livro Nisto Cremos. Vamos estar falando hoje sobre o capítulo 17, os dons espirituais de Deus e o ministério que nós podemos desempenhar com esses dons dentro da igreja. Você aí que está cursando o curso para liderança em Desbravadores, quer você esteja concluindo essa classe para líder ou para master, seja bem-vindo para esse momento especial, onde vamos passar alguns minutinhos conversando um pouquinho sobre essa realidade dos dons. Eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo na Bíblia o livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, os versos 4 a 11. Eles dizem o seguinte: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outra, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade de interpretá-las. Mas um só, o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Esse texto é muito completo sobre os nossos dons e sobre tudo que temos aprendido e visto a respeito dos ministérios também dentro da igreja. Queridos, os dons espirituais, segundo o livro Nisto Cremos e o texto que acabamos de ler, eles possuem um objetivo muito específico. Eles possuem o objetivo de auxiliar o crescimento e o desenvolvimento da igreja de Deus aqui na Terra. Sabe, os dons eles não são como aptidões naturais. Nós não podemos confundir uma pessoa que tem, às vezes, um timbre e ela canta muito bem, ou tem uma habilidade natural como desbravador para fazer nós e amarras, confundir que isso já seja um dom. Os dons são dons espirituais. Deus pode e Ele usa suas aptidões físicas que você já possui para aprimorar as suas habilidades. Mas Ele pode desenvolver um dom, uma habilidade muito longe de suas aptidões e Ele pode te levar a vivenciar uma experiência diferente, muito longe às vezes da maneira comum como você espera trabalhar na igreja. Mas a respeito dos dons, nós precisamos estabelecer algumas coisas importantes que o texto nos mostra. O primeiro ponto que eu coloco aqui para vocês é que os dons eles servem para esse serviço na igreja. Mas os dons também podem ser entregues às pessoas. Mas a Bíblia é clara de que se nós não dermos proeminência ao amor, sem amor, de nada vale. Então não adianta nós termos uma capacidade muito boa, uma habilidade grande de liderança dentro do clube, ou uma pessoa que consegue fazer muitas atividades campestres com uma excelência notável, porém não tem amor. Porém não tem a tranquilidade, a paciência de lidar com as pessoas. E o amor de Cristo não preenche o seu coração. Não adianta ser muito talentoso e não ter a capacidade de amar o próximo e ter paciência, tato, empatia e algumas outras virtudes essenciais para o bom andamento de nossa relação entre os desbravadores, os líderes e as outras pessoas, ou como os pais também que estão em contato conosco. Sobre os dons espirituais, nós ainda precisamos nos tocar num assunto importante. Todos têm um dom. Quando o cristão recebe a graça do batismo, ele é ordenado, porque é um momento de ordenação, onde o pastor ordenado chama o Espírito Santo para que dentro da pessoa ela seja ali abençoada e ordenada para ser um membro da igreja. E essa ordenação confere a você um dom espiritual, aonde ele poderá ser usado, deverá ser usado para o bom andamento da igreja. Queridos, em muitos momentos, se nós negligenciarmos nosso dom, estaremos fazendo como aquele servo mau que recebeu o talento do seu senhor e o escondeu na areia, enterrou. E quando o seu senhor o cobrou, ele disse: olha, eu fiquei com medo, escondi o meu talento e não fiz nada.
Infelizmente Deus disse: você foi um servo mau. Será tirado o que você tem e dado a outro. Que faça algo com esta bênção que foi dada a você. Não podemos, queridos, esquecer que temos dons. E como temos, precisamos usá-los. Sabe, meu querido e minha querida, os dons espirituais também, nós precisamos entender que apesar de todos terem um dom, não existe uma pessoa que possui todos os dons. E isso é muito importante. Porque mostra que dentro da igreja, o processo de dons, de ministérios espirituais, funciona de uma forma a conduzir a igreja a cada um ter a sua função. Dentro de um clube de desbravadores, nem todos podem ser conselheiros, nem todos podem ser instrutores. Cada um tem que desempenhar o seu papel. Existe o diretor, o secretário, os conselheiros, os instrutores, as pessoas que estão responsáveis pela capelania, cada um agindo de uma forma diferente e peculiar, mas juntos para, como um todo, fazer dar certo o processo que nós esperamos com o Clube dos Desbravadores. Sabe, meus queridos, olhando para essa situação, nós entendemos que Deus promove na igreja unidade, não uniformidade. Qual é a diferença? Uniformidade são todos iguais, num padrão explícito e todos comum. Não, a unidade é cada uma das pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com capacidades diferentes, com dons espirituais diferentes, agindo como um todo, para que o corpo de Cristo e o corpo do Clube dos Gravadores funcione de uma melhor forma possível. Quando entendemos isso, respeitamos cada um dos dons, entendendo que não existe dons melhores ou piores, mas existe, na verdade, diferentes funções para atuar em diferentes áreas para o crescimento pleno dos nossos irmãos. Queridos, eu finalizo esse momento dizendo para você o seguinte: busque o seu dom. Vá atrás daquilo que Deus mostrou para você e o que Ele precisa que você faça para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Além disso, não negligencie os dons dos outros. Apoie, incentive, ajude outros a encontrarem os seus dons. E como líder de desbravadores, ajude cada um dos nossos pequenos a encontrar o seu propósito neste mundo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus ajude você a encontrar os seus dons. E nos vemos em breve. Maranata!